Povo lindo, eu sou Walter Sola, professor de História do Se Liga Nessa História. E junto com Ari Neto, viemos aqui apresentar um aulão sobre a Idade Média. A gente vai falar da nobreza? Vai falar da nobreza. Vai falar do clero? Vai falar do clero também. Mas é lógico que a gente também vai falar do povão. Então a gente vai falar bastante sobre os camponeses. Então, fica ligeiro, fica ligeira. Avisa todo mundo que tá precisando de uma força de história nesse momento, porque o aulão já vai começar. A Idade Média é um período de quase 1000 anos, 977 para ser mais exato. Começa no ano 476 e vai até o ano 1453. Então não dá para a gente falar de todo esse período da história. A gente vai aqui então fazer um recorte para falar de alguns temas pontuais, que vão te servir de panorama geral para você entender um pouco melhor sobre esse assunto tão complexo. Então chega junto que a gente vai dividir esse aulão em 3 partes. Na primeira parte a gente vai falar de política na Idade Média, principalmente a relação de suzerania e vassalagem. É hoje que a gente vai entender o que é ser suzerano, o que é ser vassalo. Hoje a gente entende isso de uma vez por todas. E tem mais, vai ter cena de beijo aqui. Fica ligado, fica ligada. E beleza, então, na primeira parte a gente fala sobre política. Na segunda parte, a gente vai falar sobre sociedade e cultura. Ou melhor, a gente vai falar sobre o cotidiano, sobre o dia a dia das pessoas que viveram durante a Idade Média. E por fim, na terceira e última parte desse aulão, a gente vai fazer uma conclusão. A gente vai responder a pergunta, o que é a Idade Média? O ano era 476. O Império Romano estava lá, divididão em 2 partes. Na parte ocidental, a gente tem o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. A gente conhece bem, ouvi falar bastante. Agora, a gente às vezes esquece que lá do outro lado do mapa, do lado oriental, tinha o Império Romano do Oriente, com centro em Constantinopla. E esse Império Romano do Oriente ia muito bem, obrigado. Agora, do lado ocidental, do nosso lado do mapa, as coisas não iam muito bem, não. Os romanos já estavam presenciando alguns problemas sérios. Por exemplo, saqueavam a cidade de Roma de vez em quando. Então você vê que a realidade dos caras já não estava muito fácil. Os romanos, vendo aqueles povos todos chegando mais perto, falavam: bárbaros, são todos bárbaros. Para os romanos, todos os estrangeiros são considerados bárbaros. Mas a grande verdade é que esses diferentes povos, eles iam migrando para as regiões mais próximas de Roma. E não só de modo violento, também de modo pacífico. Mas para o romano não importava. Para o romano, todos eles eram bárbaros. O romano tentava resistir a essas migrações bárbaras, mas no dia 4 de setembro desse ano de 476, aí a casa caiu. Veio um bárbaro, digamos assim, o rei dos Érulos, o chamado Odoacro. Odoacro chegou na área, ficou sabendo dos planos do imperador do Ocidente e falou: quem que é o cara? É o Rômulo Augusto, então eu vou lá mesmo. Aí ele foi até o imperador romano do Ocidente e falou: e aí, você que é o Rômulo Augusto? Sou eu. Então é você mesmo. Aí, é melhor você sair fora daqui, mano. Tô te tirando daqui, tô te exilando daqui, que se você não sair daqui, eu vou tacar uma faca na tua testa que você vai ser lembrado como testa de unicórnio. Aí o imperador romano do Ocidente falou: você quer que eu saia? Beleza. E saiu. Foi assim que terminou o Império Romano do Ocidente e junto com ele a Idade Antiga. Quem estava lá e viu o Odoacro exilando o antes imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, quem viu essa cena sabia que algo muito importante estava acontecendo ali. Mas as pessoas não sabiam que estava acabando a Idade Antiga e começando a Idade Média. E não tinha como eles saberem, porque Idade Média é um termo, é um conceito que nós inventamos depois que a Idade Média já tinha terminado. Vai vendo. Então olha que louco, a galera que viveu durante a Idade Média não sabia que estava vivendo a Idade Média. E digo mais, quem viveu a Idade Antiga também não sabia que estava vivendo a Idade Antiga. Ei, professor, peraí. Se a gente está, então, percebendo que os períodos da história são invenções, então por que a gente tem que acreditar nisso? Porque eles têm uma função didática, nos ajudam a localizar no tempo. Por exemplo, se eu falar assim, Idade Antiga, só falei Idade Antiga, mas pode ser que você já tenha pensado na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, em Roma. E quando eu falo Idade Moderna, pode ser que você já tenha pensado nas grandes navegações, nos reis absolutistas. E quando eu falo Idade Média, o que você pensa na hora quando eu falo Idade Média? Comenta aí o que você pensa. Talvez você tenha pensado em castelos, dragões, Game of Thrones, não sei. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa localização do tempo a partir desses
períodos da história. Então, beleza, a gente já sabe para que servem os períodos da história. Só que inventaram a Idade Média depois que a Idade Média já tinha terminado. Sabe quando? Por volta do ano 1660. E para essas pessoas que inventaram esse nome Idade Média, sabe o que mais chamou a atenção deles? Não foi o castelo, não foi o dragão. O que mais chamava a atenção nesse período era o fato de que eles não conheciam nenhum rei ou imperador que tivesse sido super poderoso. Então, na Idade Antiga, eles têm exemplos de faraós poderosos no Egito. Olha que política centralizada, né? Tinha faraó. E o Império Romano, então? Você tinha imperadores com política muito centralizada também. Depois que a Idade Média passa, na Idade Moderna, você volta a encontrar política centralizada na mão de reis absolutistas. Então, essa galera que estava inventando o termo Idade Média, olhou aquele período que fica bem no meio, né? Entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, no meio fica a Idade Média. E essa galera olhou esse período e falou, estranho, esse período tem algo que a gente pode chamar de destaque aqui. É diferente. O período da Idade Média tem uma política descentralizada, fragmentada. Você ainda tem rei, você ainda tem imperador, mas nenhum super poderoso. O que você vai ter vai ser um montão de nobres, esses nobres sim, em cada região, então nobres regionais, poderosos, disputando para ter mais autonomia. Então, por mais que você tivesse rei, você tivesse imperador, nenhum rei ou imperador da Idade Média era tão poderoso assim. Então quer dizer que os reis da Idade Média eram fracos? Não, não quer dizer que os reis sejam fracos, e sim que os nobres eram poderosos. E não era um nobre aqui, outro nobre ali. Eram centenas de nobres poderosos disputando poder, disputando para ver quem tinha mais autonomia. É claro que seria incrível, seria maravilhoso trazer um nobre medieval aqui, um nobre medieval aqui. Permitam-me demonstrar para vocês... Aliás, bem-vindo, senhor nobre medieval. Eu vou apresentar vocês para o povo lindo, digo, para os seus súditos. Bom, galera, dá uma olhada em suas vestimentas. Dá uma olhada em seu olhar compenetrado. O cavalo dele é muito louco também, hein? Caraca! Mano, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um nobre guerreiro. Esse cara aqui, pelo jeito, até voltou... Você venceu alguma batalha recentemente, não venceu, não? Sabia. Quando tá olhando assim, ó, tá feliz desse jeito, é porque venceu batalha. E o nobre medieval, ele ia pra batalha. Ele ia pra guerra, cara. É um nobre guerreiro. Não fica lá no aposento só, não. Ele vai pra guerra mesmo. E é lógico que ele corre risco de vida e tudo. Ele pode se machucar. Inclusive, desculpa a intimidade, mas esse joelho todo detonado seu aí é ferimento de guerra? Esse joelho aqui? É. Foi só um arranhão. Só arranhei. Arranhão isso aí, meu? Arranhei. Ó, eu não... você tá falando que arranhão é arranhão, né? Mas olha, é igualzinho, mas igual, uma doença típica da Idade Média conhecida como gota. Mas esse é mais um arranhão mesmo. Rapaz, mas é igual gota. Eu posso te mostrar algumas É gota, fotos. professor, é gota. É gota. É gota. Por que é gota? Porque o nobre medieval, de vez em quando, ele pegava gota mesmo. A alimentação dele não era lá essas coisas. Ele gostava de dar uma caprichada numa carne vermelha, gostava de caprichar na bebida alcoólica. Aí pegava a gota mesmo. Aí, pegava a gota aqui e ali. Mas isso não muda o fato de que este homem aqui que você vê é um nobre guerreiro. E qual que é a principal função de um nobre guerreiro? Lutar. Lutar para proteger as suas terras. E pra tomar a terra dos outros. E para tomar a terra dos outros, né? Tá certo, porque na época dele o importante era ter terra. É por isso que ele é tão poderoso assim, tão novo. Isso mesmo. E se hoje eu sou sucerano, com 21 anos, é porque eu mereci. Ou melhor, porque Deus quis. Que privilégio, hein? Acabamos de conhecer um nobre medieval. E não qualquer nobre. Um suzerano. Porque o suzerano não é qualquer nobre, não. Quer ver, ó? Um nobre comum. Esse nobre comum, normalmente, ele vai ter terras. Ele precisa ter terras. Não só para morar, mas também para gerar suas riquezas. Só que o suzerano, ele não tem uma terra. Ele tem várias terras. Grandes, vastas terras. Ele só consegue morar em uma. Ele só consegue administrar de perto uma. E quem que vai cuidar das outras terras? Ele precisa chamar alguém da sua confiança. Ele precisa de pessoas da sua confiança para cuidar daquelas outras terras em nome dele. Então ele, o suzerano, vai, de certa forma, ceder suas terras para que pessoas de sua confiança cuidem em nome dele.
Beleza. Cuidado. Essa pessoa que vai cuidar dessa terra para o suzerano é da nobreza. E esse cara vai se chamar vassalo. Por que ele é um vassalo? Ele é um vassalo porque ele está recebendo uma terra que não é dele. Ele precisa proteger essa terra. Ele precisa defender essa terra. A terra continua não sendo dele, mas ele mora nela. Ele aproveita os recursos dela. Então ele também é da nobreza. Então vamos lá? Tanto o suzerano quanto o vassalo pertencem à nobreza. E, claro, o suzerano tende a ser um pouco mais poderoso porque ele tem mais terras. Ele é quem cede a terra, o vassalo é quem recebe a terra. E tem mais. Eles têm uma dívida moral um com o outro. Eles têm que se respeitar, eles têm que se ajudar. E como eles têm que ter essa confiança, o suzerano e o vassalo têm que confiar um no outro, eles vão fazer um pacto. Nesse pacto, eles vão conseguir confirmar que está feita, então, uma relação de confiança. Então, cada região da Europa, em cada época diferente, vai ter um pacto específico entre o suzerano e o vassalo. Bem-vindo ao meu castelo, meu futuro vassalo. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, senhor. Como está? Ótimo. Que legal. Desculpa a pressa, viu? Mas eu vim mais pela chave mesmo. Prometo cuidar do castelo muito bem. Safado não atravessa, não. Se alguém invadir, pei! Entendeu? Então, Mas assim... calma que não precisa de tanta pressa. Você deve saber que nessa região, para selar um acordo desse tipo, é necessário fazer um ritual. E se chama homenagem. Mena quê? Homenagem. Homenagem. Tá, tudo bem. Eu já fiz vários acordos, eu tô acostumado. Tem um que cospe na mão... Tem um que fura assim, o dedo, aí junta o sangue. Esse pacto é louco. Aqui não é assim não, vassalo. É o seguinte, eu vou te explicar. Tá certo. Coloca as mãos sobre as minhas. Deixa eu ficar de frente aqui. Agora, curve o seu corpo em minha direção. Tô acostumado. Agora me dá um beijo. Na mão. Na boca. Mas na frente de todo mundo assim? Saguão cheio? Exatamente. Bom, o ritual é o ritual, não é isso? Se é o ritual, é o ritual. Olha aí. Vassalo, tá aqui a sua chave. Muito obrigado, viu? Pela confiança. Seja bem-vindo. Obrigado. Muitos rituais políticos foram feitos durante a Idade Média. Alguns rituais envolviam o beijo. Outros rituais não envolviam o beijo. Portanto, não existia uma única forma de você fazer um acordo durante a Idade Média. Não havia uma única forma de você fazer política na Idade Média. Vai depender muito da época e da região também. Do mesmo modo que não existia uma única maneira de fazer política, isso também acontece com a sociedade. A gente aprende, às vezes, na escola, que durante a Idade Média só existiam 3 categorias sociais, né? É a galera do clero, que é da igreja, a nobreza guerreira e os camponeses. Ou é um, ou é outro, ou é outro, acabou. Na verdade, é bem mais complexo do que isso. Você não vai ter só um tipo de clérigo, você vai ter alguns tipos. O mesmo vale para a nobreza, você vai ter alguns tipos de nobres, por exemplo, os suzeranos e vassalos. Entre os camponeses, então, nossa, muitas subdivisões. Por exemplo, existe o camponês, que é o cara que vive no campo, ok. Mas o camponês, ele poderia ser escravo, e se ele é escravo, imagina, ele não tem liberdade. Ele tem que trabalhar no que mandarem ele trabalhar. Inclusive, ele pode ser comprado ou vendido, porque o escravo ele é uma mercadoria, mesmo durante a Idade Média. O camponês, além de escravo, ele também pode ser um camponês livre. Esse camponês trabalha no campo, tem bastante trabalho, mas ele é livre. Se ele realmente achar melhor sair daquele local, ele pode sair, vai correr os riscos dele, mas pode. Ele é livre, ninguém é dono desse camponês livre. Agora, existe uma terceira variável, que é o camponês servo. O servo não é livre, ele não pode sair da sua terra, então provavelmente quem colocou ele naquela situação é alguém que obriga ele a estar ali. Ao mesmo tempo, esse servo não pode ser vendido nem comprado, ele não é uma mercadoria, então ele não é um escravo. Vê quantas formas particulares, né? Para a gente conhecer melhor a vida dos servos na Idade Média, eu vou chamar aqui 2 deles que viveram na época e no ano específico de 1095. Me dá licença. Ô Teobaldo! Ô Teobaldo! Vai ficar aí na floresta o dia todo? Teobaldo fica na floresta o dia todo. Aí quem tem que trabalhar aqui sou eu. Você tá me vendo aqui trabalhar e você pensa, é só hoje, não, é amanhã também. E depois de amanhã também. Aí você fala, mas tranquilo, todo mundo trabalha.
Só que esses 3 dias, toda semana, 3 dias, eu não tô trabalhando aqui nas minhas terras. Tô trabalhando na terra dos outros. Chama corvéia. Quando a gente não tem nem a dignidade de trabalhar na nossa própria terra, tem que trabalhar pros outros na terra dos outros. Aí me sobra 4 dias na semana pra trabalhar pra mim. Dos 4 dias, 1 eu tenho que ir na igreja. Tenho que ir na igreja, senão eu não vou pro céu. Então não pode trabalhar nesse dia. Me sobra 3. Aí sim, esses 3 dias eu vou na minha roça, trabalho tranquilo na minha roça. Aí quando eu vou chegar naquele momento bonito, gostoso da colheita, vem nobre, vem gente da igreja e me toma uma parte. Eu chamo de talha, porque eles vêm na minha terra me talhar. Aí você fala, não, mas tudo bem, acontece, calma, servo, calma nada, porque se eu quiser fazer um pãozinho, eu tenho que usar o forno. É caro ter um forno, viu? Aí eu não tenho um, eu tenho que usar forno de outra pessoa, tem que pagar pra essa pessoa. Se eu vou usar um boi pra puxar um peso, tem que pagar pra usar o boi, quer dizer, tem que pagar pra usar tudo. Aí chama banalidades. Aí se você for somar o tanto de obrigação servil que eu tenho, é corvéia, talha, banalidades e por aí vai. Vida não é fácil não pra gente aqui, viu? Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que com muito trabalho, mas muito trabalho, eu ainda vou chegar lá. Lá onde? Como lá onde, Teodebaldo? Você tava fazendo o que na floresta até essa hora? Fica na floresta o dia inteiro, tomando... Teobaldo, você sabe o que você é? Você é servo, Teobaldo. Sabe o que servo faz? Trabalha. Trabalha. E era o que você devia fazer, trabalhar. Você tá nervoso. Uau! Teodeberto, um chá. Um chá pra você ficar mais calmo, pra você ficar na leveza do espírito. Toma. Tudo pra você esse chá, Teodebaldo. Tudo pra você esse chá, eu não aguento mais. Você só sabe tomar chá. Cara, respeita minhas escolhas. O chá de camomila me ajuda a relaxar. Me ajuda a me aproximar de Deus. Ah, deve ajudar. Fala isso pra Igreja Católica. Vê lá se a Igreja Católica vai achar que isso é uma escolha sua. Sabe o que eles acham dessa escolha sua? O quê? Que isso é heresia. Você acha que... Isso é uma heresia. Você acha que a igreja vai ver, Teodeberto? Não tem ninguém aqui. Toma um golinho. Não tem. Toma um golinho. Eu não gosto dessas coisas não, meu. Vai te ajudar. Mas que eu tô com uma sede danada, eu tô. E dá um gás, não dá? E relaxa. Olá, hein? Um golinho. Teodeberto, Teodebaldo, vocês são pecadores e merecem ser excomungados. Foi ele. Que fui eu? Que rapaz? Sou trabalhador? Eu também sou trabalhador. Para Deus, os dois são pecadores. Eu sou aquele que quase falou com Deus. Deus jamais quase falaria com vocês, meros camponeses que vivem na servidão. Mas então eu acabei de receber um torpedo aqui, parece que tá rolando uma promoção. Se vocês ingressarem nas cruzadas em busca da terra de Jerusalém, vocês serão perdoados. Não, pera, na verdade só vale pro Teodebaldo mesmo. O Teodeberto vai ser excomungado. Vixe. Um excomungado. Excomungado o quê? Trabalha comigo todo dia, agora vem falar que eu sou excomungado? Sou Teodeberto, cara! Calma, excomungado. Eu sei que é difícil aceitar, mas fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Por mais que você esteja tecnicamente condenado a passar toda a eternidade no inferno, tá tudo bem. Paz. Ser excomungado na Idade Média da Europa Ocidental, nossa, era um problemão. Era como ser excluído da sociedade. Imagina que na época muitas festas eram festas religiosas. Se você estava fora da religião, você estava fora da festinha. Então o Teodeberto, que já tinha todos aqueles trabalhos, aquelas obrigações servis, agora, além de tudo, vai ter que ficar isoladão. Mas enquanto o Teodeberto resolve os seus problemas, o Teodebaldo, ele segue em frente.
Ele ouviu o chamado do Papa Urbano II em 1095 e foi em direção a Jerusalém. Ele foi participar de uma das 8 cruzadas que aconteceram entre 1096 e 1270. O que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares que lutaram contra não cristãos. Pessoas, então, que não eram cristãs eram perseguidas. Mas não era só isso. As cruzadas também tinham um caráter penitencial. O Teodebaldo, por exemplo, não queria lutar contra ninguém. Ele só queria o seu próprio perdão. Você conseguiu o seu perdão? Consegui. Ele conseguiu. Deve estar feliz da vida também, né? A Igreja Católica forte. Amém. A economia crescendo. Cada dia que passa, eu mexo com mais moeda. As cidades estão aumentando também, se desenvolvendo. Eu já tô vendendo a minha arte ali no Burgo Leste. Tem até universidade agora. Eu já sei ler, mas só as figuras ainda. Olha aí, então parece que tá tudo indo tão bem. Só que em 1347 vai acontecer uma das maiores catástrofes da história humana. A peste negra. Para vocês terem uma dimensão do problema que foi a peste negra, pelo menos 1/3 da população da Europa Ocidental morreu, foi dizimada. E da onde vinha essa doença, da onde vinha essa peste? Vinha de uma infecção causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Você podia ter essa doença de 3 maneiras diferentes. A primeira, pulmonar, pulmão. Pegou, morreu, já era. A segunda maneira, chamada peste bubônica. Você tomava uma picada de uma pulga que ficava num rato, e aí essa picada gerava umas bolotas de pus, uma coisa bem feia de se olhar mesmo. E aí, essa era a peste bubônica, só 30% das pessoas que tinham essa parada aí conseguia sobreviver. E por fim, a terceira forma, quase ninguém fala. Era a forma septicêmica. Que é isso aí? Isso aí é um dano que acontece na circulação, que aí pega rim, pulmão, coração, é fatal também. Aí você fala, caramba, então a peste negra, ela detonou a galera da Europa. E não foi só a peste negra, não. A gente tá no século XIV. E junto com a peste negra, você teve também grandes períodos de fome. Além da peste e da fome, você também teve revoltas de camponeses também. Nem o camponês que era mais tranquilo ia conseguir ficar na paz depois de tanto problema. E para fechar com chave de ouro esse século difícil para os europeus, a gente consegue registrar aí na história muitas guerras. Teve guerra demais nesse período. A mais famosa delas é aquela Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre Inglaterra e França. Mas nem tudo era problema também. Tem que ver que junto com esses problemas todos, a Idade Média conseguia se transformar e eles criaram condições de desenvolver a economia a ponto de conseguirem criar até mesmo bancos. Bancos se desenvolvem durante esse momento. Aquelas grandes navegações que a gente sabe bem como é que termina, né? Com a colonização do Brasil. Também só foi possível por conta de condições estruturais dessa sociedade em plena transformação. Então, Teodebaldo, parabéns, viu? Porque muito vida louca a Idade Média, né? Difícil. Junto com muito problema, você também tem grandes transformações que permitem muito desenvolvimento econômico e social. Chegou a hora da gente concluir. O que é a Idade Média? É um período da história, tá? Mas qual é a principal característica? Política descentralizada? Sociedade com obrigações e serviços? Vamos lá então. Se a Idade Média é um período que tem momentos de privação, mas também tem momentos de fartura. Tem momento de treta, tem momento de guerra, tem violência, mas também tem paz. Também tem suavidade. Então, a Idade Média pode ser conceituada como um período da história de grandes contrastes. Galera, eu espero de coração que vocês tenham aprendido muito nesse aulão. A gente utilizou muitas referências bibliográficas acadêmicas, você pode acompanhar na descrição do vídeo. E aí, Ari, vamos dar um recado final aí pra galera. Nosso muito obrigado a toda a equipe do Se Liga Nessa História, a equipe da Google e também a Unip, que possibilitaram essa ação. E para você aí que está assistindo, desejamos uma boa prova na semana que vem. Vai dar tudo certo. Um beijo.